eleições no Brasil estiveram no radar dos Estados Unidos. Primeiramente, porque é sempre do interesse deles, e depois, porque as recorrentes ameaças do presidente Jair Bolsonaro contra o pleito de 2022 alarmou os democratas nos Estados Unidos. Bolsonaro e seus aliados, de fato, ocuparam plenamente o espaço político antissistêmico, exatamente como se viu lá nos Estados Unidos com Trump. Mas o governo Biden logo indicou que não apoiaria empreendimentos antidemocráticos. O desejo dos democratas era que prevalecesse uma liderança mais afinada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pudesse interromper um interlúdio trumpista. E tão logo os resultados tornaram-se oficiais, Biden parabenizou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vitória nas eleições, que ele chamou, abre aspas, livres, justas e críveis. E, na sequência, manifestou-se também o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, com um tweet no qual ele parabenizava os brasileiros por terem conseguido exercer o direito de voto e reafirmar a democracia. E tanto o presidente Joe Biden como o secretário de Estado, Antony Blinken, falaram em cooperação entre os países. O Blinken disse que os Estados Unidos esperam continuar uma, abre aspas, forte parceria com o presidente eleito à medida que construímos um hemisfério democrático, próspero e equitativo. E assim, como ocorre na Colômbia, é esperado que o governo Biden envie aí um fluxo constante de representantes de alto nível no Brasil para se encontrar com o Lula e sua equipe. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, mas agora já com os resultados eleitorais no Brasil, nós vamos prospectar as relações bilaterais sob os governos Lula e Biden. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Mônica Rist, da Universidade Torquato Di Tella, na Argentina, que é também pesquisadora do INCT para estudos políticos sobre os Estados Unidos. A professora Mônica possui um vasto currículo, não vou ler aqui todo ele, mas um vasto currículo sobre essas relações bilaterais, em especial, que é uma referência não apenas no Brasil, mas também na América Latina. Professora Mônica, há mais ou menos 2 semanas eu conversei com outro colega nosso, o professor Marcos Cordeiro, da Unesp, justamente sobre as relações Brasil-Estados Unidos em um cenário de vitória de Lula. Agora, com a diferença que a vitória se concretizou, a gente já tem esse resultado, mas ainda assim a gente vai continuar no plano prospectivo, ou seja, tentando enxergar o futuro. E naquele vídeo com o professor Marcos, nós identificamos pontos de convergência e de divergências entre os governos sob Lula cá e sob Biden lá. E conforme eu já apontei no vídeo anterior, a agenda de mudanças climáticas, especialmente no que diz respeito à contenção do desmatamento na Amazônia, do Jair Bolsonaro, foi um desastre total, e agora, com Lula, acredita-se que possa haver cooperação. Há interesses mútuos nisso, na abordagem dos problemas climáticos. Então, além do interesse de se preservar a democracia e tentar conter o fortalecimento da extrema-direita nutrida em uma rede internacional, vale lembrar, e além do interesse de insetar e manter as negociações sobre política ambiental, quais seriam outros pontos de convergência entre Lula e Biden que você destacaria aqui? Eu já de antemão agradeço muito a sua participação, passa a palavra, fique à vontade e faça os seus destaques, as suas análises aqui para a gente. Muito obrigada, professora. Bom, antes de mais nada, bom dia, Neuza, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Também queria rapidamente esclarecer que eu estou nesse momento no Rio de Janeiro como professora visitante do IESP, ligado à Federal do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, enfim, é um posto em que eu venho me desenvolvendo nesse momento. Bom, eu acho que o que você colocou está completamente, enfim, alinhado com a realidade, não há nenhuma dúvida de que esse é um vínculo importante.
Nós tínhamos, num período anterior de política externa, reduzido, digamos, uma das características da política externa dos governos do período de governos do PT foi justamente a redução da centralidade dos Estados Unidos no desenho da política externa do Brasil e, digamos, no mapa de vinculações externas, ou seja, ninguém vai tirar os Estados Unidos do mapa, não se trata disso e não foi isso que aconteceu. Mas sim, houve uma readequação do ponto de vista dos pesos relativos de outros relacionamentos para o Brasil, relacionamentos com outros poderes do sul global, com a própria região, os vizinhos, e, digamos, o peso político, o peso econômico também das relações com os Estados Unidos, em termos relativos, se reduziu. Essa redução ela foi uma decisão política naquele então, relacionado justamente a outras prioridades e a necessidade também de não fazer da assimetria que nos, digamos, condicionava no relacionamento com os Estados Unidos um condicionante, um elemento que influenciasse as outras relações, que foi o que historicamente aconteceu durante todo o período da Guerra Fria e na primeira década após o fim da Guerra Fria, durante os famosos anos 90. Né? Pois bem, já a partir do golpe de 2016, que leva à destituição da presidenta Dilma Rousseff e, posteriormente, com o governo de Jair Bolsonaro, essa centralidade é retomada. Ou seja, houve uma decisão deliberada, agora outra vez, de valorizar o relacionamento com os Estados Unidos. Valorizar do ponto de vista, valorizar não só do ponto de vista geopolítico, mas valorizar do ponto de vista da sintonia político-ideológica. Então, isso acontece a partir do governo Temer mesmo, e, inclusive, naquele momento, com um foco colocado na América do Sul e todo o tipo de alinhamento que se faz entre Brasil e Estados Unidos com a política de isolamento do governo chavista na Venezuela. E os realinhamentos intra-regionais, num primeiro momento, o esvaziamento do Unasul e depois a própria retirada. Né? Pois, por que eu estou colocando isso tudo? Porque é importante a gente entender, ou seja, a gente dar uma contextualização desse movimento do Brasil em relação aos Estados Unidos. E se esse movimento não tivesse havido, o movimento atual tampouco, ou seja, é um contrafactual, mas muitas vezes a gente faz contrafactual só para exercitar a comparação diacrônica, mas aqui eu estou fazendo esse contrafactual porque eu não tenho nenhuma dúvida que teria sido diferente. Nós teríamos desenvolvido, certamente, uma relação com os Estados Unidos não de crises, nem de diferenças, nem de conflito, mas onde, inclusive, a crise de poder internacional que os Estados Unidos sofre hoje em dia estaria já incluída nas nossas perspectivas estratégicas e nas nossas visões de mundo que predominariam na nossa política externa. Ora, nada disso aconteceu. Essa centralidade com os Estados Unidos foi retomada a partir de pilares muito vinculados ao âmbito da ideologia, né? Seja do ponto de vista de uma afinidade com valores entre o trumpismo e o bolsonarismo, e seja a partir de pilares que, na geopolítica, tinham pesado muito no nosso relacionamento, que é a vinculação no âmbito da defesa e, principalmente, das vinculações entre as nossas Forças Armadas e o Comando Sul nos Estados Unidos. Tudo isso, bom, sem falar nas afinidades de política econômica, né? Enfim, todas as orientações das políticas liberais mantidas durante esse governo que passou.
Enquanto durou o governo Trump nos Estados Unidos, essas afinidades, essa centralidade, ela tinha, inclusive, digamos, o nutriente da diplomacia presidencial, né? Ou seja, o vínculo, inclusive, totalmente adulatório, de aquiescência do Planalto à Casa Branca, mas, digamos, com base digamos, no território da diplomacia presidencial, do Planalto e da Casa Branca. Acaba o governo Trump, o Trump é derrotado nos Estados Unidos, começa um governo democrata, do Joe Biden, e a partir desse governo se começam rapidamente a exacerbar diferenças bilaterais, não somente relacionadas à falta de afinidade política ideológica da nova Casa Branca com o Planalto, mas em função das agendas específicas do Partido Democrata, que, digamos, eram absolutamente não convergentes, dissonantes com as nossas posições, que as posições que eu nem digo nossas, porque eu não me identifico com elas, mas mantidas pelo governo Bolsonaro no plano internacional, na qual, então, é sublinhada a questão ambiental, né? Ou seja, o tema ambiental, o meio ambiental, o tema da mudança climática é um tema central na agenda democrata desde sempre. Ela é uma das bandeiras que vem junto com, 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 com o novo governo dos Estados Unidos, e ela, digamos, ela bate de frente, ela confronta com tudo que, enfim, toda a negação que vinha existindo por parte do governo Trump e que foi completamente absorvida pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro se sentia quase que heróico, queimando as nossas florestas, queimando, né, as nossas reservas ambientais, né, e gerando, né, ou seja, agravando a crise ambiental mundial, né? E isso, obviamente, se transformou num ponto de diferença entre os dois governos, e agora, certamente, já está, né, sendo revisto, e a presença da ex-ministra e futura, porque duvido que ela não esteja no novo gabinete, Marina da Silva, é uma sinalização da importância que esse tema vai ter na agenda global do Brasil, que vai incluir o diálogo com os Estados Unidos. Ou seja, eu acho que é muito importante a gente ter claro que, digamos, nós estamos num momento ainda de parênteses, né, de transição. Nós temos 2 meses de transição pela frente, onde os desenhos das políticas públicas do Brasil, incluindo a política externa, vão estar sendo traçados, e aonde, obviamente, a relação com o mundo, como nós vimos, inclusive, até na última entrevista ainda de embate entre o nosso novo presidente e o futuro ex-presidente na semana passada, onde a questão internacional apareceu no topo da agenda. Ou seja, a questão ambiental ela é uma das cartas, um dos campos prioritários da nossa volta ao mundo, num quadro muito mais dramático do que nós o deixamos, e aonde, portanto, o diálogo com os Estados Unidos, mas não apenas, vai ter muita importância. A mesma coisa vai ocorrer com a União Europeia. Agora, dito isso, nesse momento, assim, politicamente falando, não há como dissociar a importância dessa carta, esse diálogo, com, digamos, a necessidade que a nossa democracia, que é muito forte, mas que está, digamos, numa conjuntura de bombardeio por um segmento da elite política brasileira cada vez menor, né, ficando restrito a seres humanos que a gente já conta com os dedos na mão, mas, de qualquer maneira, nesse momento, a necessidade de um apoio internacional é muito grande.
Nós precisamos da comunidade internacional, como poucas vezes precisamos, do ponto de vista da ancoragem da nossa democracia. E, nesse momento, portanto, essa relação Biden-Lula ganha conjunturalmente, né, uma importância muito grande. É uma importância política, mas eu não acredito e não vejo e não creeria, digamos, recomendável, enfim, é chover no molhado, porque eu acho que isso não vai acontecer, uma contaminação desse momento nos próximos anos da nossa política externa. Eu acho que isso de nenhuma maneira vai querer dizer que nós agora vamos ter uma política externa subordinada, alinhada às visões das potências ocidentais. Não é isso que está em questão. E é preciso não misturar alhos com bugalhos, é preciso entender esse momento pela sua especificidade e pela sua importância, e não achar que esse momento, dessa importância, desse vínculo, enfim, nós somos do Ocidente, nós temos uma visão que compartilha os ideais e as percepções que valorizam o Estado de Direito. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Portanto, o nosso diálogo com as grandes democracias do mundo vai ser muito importante. Estados Unidos é a maior democracia do mundo? Tem uma posição geopolítica privilegiada na nossa região? Tem. O governo Biden tem interesse político nesse momento de que o nosso governo, eleito democraticamente, siga o seu curso? Tem. Se vincula essa relação, esse momento político nosso interno, com o momento político interno nos Estados Unidos? Sim. Você coloca aí a especificidade do momento, né? E aí, assim, ontem eu estava lendo os jornais internacionais e eu notei não apenas o quanto as autoridades, né, as lideranças políticas aí do Ocidente, né, do mundo ocidental, as potências aí já consolidadas, vamos dizer assim, e outras, né, os países emergentes, enfim, houve aí essa manifestação, essa expressão aí com entusiasmo, com apoio verdadeiro, né, organizações internacionais, a mídia, figuras públicas, todas manifestando esse apoio ao Lula e sinalizando primordialmente essa preocupação com a ordem democrática que você fala aqui muito bem. Mas eu também identifiquei umas notas de reverência, vamos dizer assim, né? Um deles diz que a vitória do Lula representa a volta de abre aspas, titã esquerdista do Sul global. E ele não estava depreciando, né, quando fala esquerdista, ele, na verdade, está colocando uma força política aí progressista, né, com ideias aí de uma pauta social aí mais engajada e realmente comprometida. No cenário mundial, que isso também é de importância para o mundo, né? E, então, nessa vocalização de pautas progressistas, ele coloca, né, o jornal coloca em claro contraste com o isolacionismo do Bolsonaro, conforme você disse aqui, né? Ou nem só o isolacionismo, mas essa agressão, essa provocação. E para a América Latina, a volta do Lula ao Palácio do Planalto soma também aqui, entre aspas, né, desse jornal, o gigante regional a uma série de vitórias de governos que procuram aí superar a direita política, como a gente viu lá na Colômbia, né, com o governo aí do Gustavo Petro, aí depois no Chile, no Peru, né, com Pedro Castilho, enfim, a gente poderia aqui relacionar Honduras, Argentina, a gente viu aqui o presidente ontem da Argentina aqui, o México, né, com o López Obrador, enfim, bem, nesse contexto, as previsões indicam que a volta do Lula sinaliza aí um provável retorno a essa diplomacia sul-sul. Então, não só a inserção ou a volta do Brasil como um ator importante no cenário mundial, no multilateralismo, mas também nessa diplomacia aí sul-sul que caracterizou os dois mandatos anteriores do Lula. Então, eu te pergunto, professora Mônica, no que isso pode afetar os interesses do governo Biden? Quer dizer, esse protagonismo do
do Brasil com, né, com esse governo do Lula, onde isso poderia esbarrar nos interesses dos Estados Unidos, né? Veja bem, Neuza, é difícil falar, hoje em dia, dos interesses dos Estados Unidos na nossa região. Não há política latino-americana formulada nos Estados Unidos de hoje. A região não existe no radar da política estratégica dos Estados Unidos. Não está, não existe. Há um desinteresse, uma irrelevância estratégica aprofundada da nossa região do ponto de vista do que é a grande estratégia que está, digamos, nesse momento, sofrendo todo tipo de enfraquecimento do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência com muitos problemas nesse momento, do ponto de vista da sua sustentabilidade como líder mundial. Os Estados Unidos têm outras prioridades que colocam em questão essa sustentabilidade, e principalmente as tensões geopolíticas geradas no tabuleiro centro-europeu, para dizê-lo de alguma maneira, e a crescente e exacerbada vinculação, digamos, de conflito e rivalidade com a China. Ou seja, nós entramos só de forma indireta num desenho estratégico dos Estados Unidos, não de forma direta. Esse é o primeiro ponto. Então, isso, digamos, pode ser bom e pode ser ruim. Tudo, enfim, isso não é necessariamente uma grande oportunidade para um país como o Brasil. Mas não há nenhuma dúvida de que abre um espaço para, digamos, o desenvolvimento de uma agenda positiva na região que virá certamente, né, uma vez, digamos, que caminhe nessa direção, melhorar as condições de estabilidade, previsibilidade e eventual recuperação econômico-social da região. A nossa região, ou seja, ao lado dessa irrelevância que eu menciono, está a profunda, dolorosa, dramática crise que nós, hoje em dia, enfrentamos em toda a região, sem exceção. E o que é mais grave, essa crise não tem, no horizonte de curto e médio prazo, uma perspectiva de melhoria. Os indicadores de crescimento, a projeção de crescimento do mundo no ano que vem e da nossa região em particular não podem ser piores. Então, digamos, essa adversidade, ela obviamente vai dificultar enormemente a nossa projeção, mas além da retórica, né? O Marco Aurélio dizia que a retórica ela abriga as intenções, né? Eu gosto muito dessa ideia, né? Marco Aurélio Garcia. Então, nós poderíamos chegar, né, cheios de retórica, mas a questão é que trabalhar com agendas regionais amplas e ambiciosas vai ser muito difícil. Isso, digamos, certamente terá um sentido positivo nessa possível dificuldade que o possível Estados Unidos teria com, digamos, uma aspiração a maiores lideranças do Brasil. Porque isso não vai acontecer na realidade. Agora, a dificuldade maior, eu acho, vai estar no feijão com arroz, vai estar justamente nas questões específicas da agenda, da nossa projeção e dos nossos interesses, aonde se inclui claramente o tema de um salto qualitativo, que nós estamos com um atraso brutal, no âmbito científico-tecnológico, a chamada economia digital. E, nesse caso, nós, digamos, para levarmos adiante uma estratégia virtuosa, teríamos que construir aqui digamos, e tem gente pensando nisso, um projeto
de articulação. Primeiro, de complementariedade da relação com aqueles que têm. E nesse caso, obviamente, inclui as economias do norte desenvolvido, né? Mas não pode prescindir da Ásia, digamos, emergente e bem-sucedida. E aqui eu não estou falando só da China, estou falando de toda a região, né, que se chama hoje em dia Superásia, né, que, digamos, soube, nos últimos 15 anos, desenvolver uma articulação nas suas cadeias de valor que vincula capacidades produtivas com novos empreendedorismos científico-tecnológicos, que nós precisamos olhar e aprender deles, porque realmente nós estamos muito atrasados. Essa relação com a Superásia é vital para nós. É vital para sair desse estancamento de modelo. Nós não estamos estancados economicamente, porque o nosso agronegócio vai muito bem, obrigada. Ou seja, a gente pode até viver disso, né? Mas isso não é um projeto, né, de inserção dinâmica na economia do século XXI. Isso é amarrar, digamos, os nossos cavalos enfim, em lugares absolutamente subordinados e pouco, digamos, lucrativos politicamente. Isso não nos dá autonomia, isso não nos dá voz na comunidade internacional. Agora, fazer isso num diálogo positivo, não com a Casa Branca, mas com os interesses que estão, digamos, por toda a economia dinâmica, pelos segmentos dinâmicos da economia americana, digamos, vai ser parte do desafio dos nossos, do nosso Estado e dos nossos setores privados, né? Como compatibilizar esse crescimento, essa retomada com a agenda ambiental, né? Criando aqui espaços de empreendedorismos limpos, criando aqui possibilidades de crescimento e expansão inclusivos socialmente. Isso não depende da relação com os Estados Unidos, isso depende da nossa própria capacidade. Se nós demonstrarmos uma capacidade articulada com outras capacidades na região e transformarmos isso num capital, perdão, de diálogo com os Estados Unidos, mas também com a China, nós estamos do outro lado. Mas isso não quer dizer que é fácil a tarefa, as condições econômicas são as mais adversas e a geopolítica de conflito instalada tanto pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, como com a rivalidade que é o ponto de consenso da política externa dos Estados Unidos. Ou seja, isso, inclusive, transpassa republicanos e democratas. A nossa querida Pelosi deixou isso muito claro há pouco tempo na sua visita a Taiwan. Então, vai ser muito difícil. A gente tem que ter com o que enfrentar as pressões que vão vir. Isso, digamos, pode ser feito individualmente, digamos, mantendo acesa a chama do nosso soberanismo, mas eu acredito que isso já seria anacrônico, ou tentar construir anéis de coordenação e cooperação na região, sem a retórica da grande integração regional, porque vai estar vazio, vai ser um santo do pão oco. As análises prospectivas também apontam que Lula deverá adotar uma abordagem diferente das relações China-Brasil, que foram construídas aí sob Bolsonaro, né? Então, talvez a ideia seja aí fazer transbordar as relações bilaterais na área econômica, da área econômica para outras áreas.
E é fato que, a despeito da retórica negativa contra a China, durante o governo Bolsonaro, o comércio e o investimento entre os dois países evoluíram normalmente, né? Então, não tem como, não há no que discordar disso. Mas, no entanto, o discurso anti-China travou o aprofundamento dessas relações bilaterais em outras áreas, como ciência e tecnologia, que você falou, e que a gente está aqui, né? Totalmente sem base, sem nenhum apoio, sem nenhum guarda-chuva aqui para a gente fazer o mínimo, né? E não só no Brasil, mas aqui em toda a região. Mas, enfim, vamos falar de Brasil. E essa relação política fria, ela chama atenção justamente diante, né, fazendo a comparação dessa robusta relação econômica entre Brasil e China, que a gente viu, continuou vendo, tanto na época Lula quanto na época do Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, que não houve mudança. Bom, em outras análises, também há um sinal de que o arranjo institucional configurado nos BRICS pode voltar a ser de grande interesse do governo Lula. A gente acompanhou a clara preferência do governo Bolsonaro pelos arranjos políticos e econômicos dos países ocidentais, mas sim, naquela postura muito subordinada, uma postura de faz todas as concessões e recebe zero de contrapartida, né? E com o Lula, há uma tendência de se afirmar que o BRICS será tido como uma plataforma importante, não apenas para melhorar o diálogo entre os membros, mas também para influenciar nas discussões globais e tentar resolver problemas, ou trazer algum apoio para essa resolução dos problemas aqui que insistem, né, que estão perdurando. E também o que não quer dizer que o novo governo brasileiro estaria disposto a fazer do BRICS um contrapeso ao Ocidente, né? É claro que não, acho que não tem essa previsão aí. E também não está claro, por outro lado, não fica claro o tipo de cooperação do Brasil em relação à iniciativa Cinturão e Rota, né, o BRI. Será que o Brasil, né, se integraria de forma assumida ou apoiaria a iniciativa de forma mais discreta? Você deu uma entrevista para o jornal o Globo, algumas semanas atrás, em que você disse que o receio dos Estados Unidos de que as influências de China e Rússia possam aumentar nos países da América Latina, mas em prejuízo da sua própria influência, ou seja, da influência dos Estados Unidos, também explicaria os esforços políticos dos Estados Unidos em projetar os valores democráticos. Então, toda essa discussão que vem, né, embutida, estaria por trás de tudo isso outros interesses. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Na política externa do Brasil, na sua trajetória, o multilateralismo é uma carta de muito valor, construída durante todo o século XX, já desde a época da Liga das Nações, e que teve uma capacidade, inclusive, de adornamento, de ir gerando espaços e expertises no próprio fazer da diplomacia, de acordo quase com a própria agenda internacional. Isso, digamos, é um asset, isso é um valor da nossa política externa. Durante os anos do governo PT, essa carta, digamos, esse recurso, ele ganhou um novo tipo de conteúdo a partir das articulações Sul-Sul que o Brasil desenvolveu. O Brasil sempre dialogou com os países do mundo em desenvolvimento, mas desde um prisma mais pragmático, inclusive comercial. O Brasil nunca participou do movimento não alinhados. O Brasil foi um país que, enfim, foi simpático nos anos da política externa independente, posteriormente, em outros momentos, a descolonização dos países asiáticos e africanos, mas o vínculo, digamos, a possibilidade de trabalhar politicamente com o Grande Sul é tardio na política externa do Brasil. E veio, digamos, com maior vitalidade, né, a partir justamente do período mais recente do governo do PT.
Obviamente, isso foi um aspecto, uma dimensão da nossa atuação internacional que foi colocada dentro de uma gaveta a 7 chaves nos últimos anos. Não é difícil retomar essa agenda, porque o Brasil, com o que ele fez nos anos, digamos, durante os anos do governo PT, principalmente dos governos de Lula, teve muita ressonância, teve muito impacto. Então, a sua retirada deixou um buraco. E deixou um buraco no momento em que o Sul também ficou mais desguarnecido e menos protegido e mais exposto a esse processo de, digamos, de encolhimento de uma opção de uma ordem internacional multipolar. Multipolarismo, hoje em dia, é um jogo de muito poucos. Parecia que ia ser um jogo de uma quantidade maior de atores, ia ter um sentido mais inclusivo. Isso é uma das diferenças importantes entre o primeiro e o terceiro, entre o mundo do primeiro e do terceiro governo do Lula. Agora, dito isso, nós temos uma tradição também, e isso é muito importante, né, e que foi mantida de presença positiva, né, de uma agenda positiva e crescentemente atuante no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós temos isso é uma grande oportunidade para o governo Lula, que começa no dia 2 de janeiro. Nós temos um ano de Conselho de Segurança com esse governo. O ano anterior foi um ano, obviamente, praticamente desperdiçado, com momentos, inclusive, vergonhosos, mas um grande desperdício de não ter uma atuação de corredores, não poder trabalhar ativamente com o México, que também está no Conselho de Segurança, mas que o vai deixar agora, numa agenda humanitária, por exemplo, como foi feita enfim, agora no contexto da guerra na Ucrânia. Na questão, e eu quero sublinhar aqui, porque isso é um tema que já está sendo discutido, né? No tratamento da tragédia haitiana. Né? Nós tivemos uma responsabilidade importante há 20 anos atrás, quando lidamos com essa tragédia. Agora, ela se agravou. A solução não vai ser militar dessa vez, porque está claro que a solução militar de uma intervenção, digamos, orquestrada desde as Nações Unidas, deu no que deu, ou seja, não é por aí. Né? O Haiti é um laboratório trágico, né, daquilo que não dá certo do ponto de vista do tratamento de grandes vulnerabilidades do Sul, de realidades com grande vulnerabilidade do Sul. Esse vai ser um tema, outra vez, importante na agenda bilateral com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não sabe o que fazer com o Haiti e não quer saber, o que é mais dramático. Então, essa negligência, né, agravada todo santo dia, né, vai levar a que o diálogo com o Brasil sobre esse tema vai ser importante. Bom, mas eu quero voltar ao multilateralismo e quero chegar no BRICS, que foi o tema que você colocou. Os BRICS, como você sabe muito bem, foi uma iniciativa muito valorizada na política externa dos governos do PT, e os BRICS, em dados momentos, principalmente quando se desacelerou a opção de uma reforma do sistema das Nações Unidas e principalmente do Conselho de Segurança, se transformou num campo, não num substituto, porque não há soma zero aqui, mas há sim o fato, isso, eu me lembro até que eu estudei na época, os conteúdos daquilo que era discutido nas reuniões dos BRICS foram ganhando mais densidade política frente ao esvaziamento progressivo da própria agenda do Conselho de Segurança. Hoje em dia, o BRICS, do ponto de vista geopolítico, é um território minado, porque ele está ali lidando com protagonistas com um tipo de atuação e que buscam um tipo de apoio com o qual o Brasil tem que lidar com muito cuidado, enfim, de uma maneira muito astuta,
né? Mas também, digamos, sem se exceder na dose de pragmatismo. A relação com a China durante o governo, esse último governo que vai acabar agora, ele foi pragmático, realmente, porque o Brasil precisa. Aliás, foi pragmático com a China e foi pragmático com a Rússia. Isso, num governo Lula, não funciona, porque o governo Lula vai ser político, ele não vai abrir mão da carta política. E, digamos, o desenvolvimento de uma carta política no contexto internacional que nós estamos não é fácil. Há possibilidade de trabalhar com outros países da região nessa matéria. A Argentina é uma, só que a Argentina está numa situação política e econômica muito depauperada. Mas, de qualquer maneira, já está o compromisso de que a Argentina entraria para o BRICS. Compromisso assumido pela Rússia, aceito pela China, e o Brasil, obviamente, não vai ser contra. Não sei se seria tão a favor, mas isso já está jogado. Para a Argentina, isso é importante. Para a Argentina, qualquer carta de prestígio internacional é fundamental. E a relação com o Brasil é fundamental. Basta ver que ontem o Fernando já estava aqui. Então, digamos, e essa vinculação com a Argentina vai, enfim, o Brasil pode ir levando sem maiores dificuldades, e tem muita coisa para ser feita. A Argentina, esse ano, teve um papel destacado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, é a cabeça, nesse momento, da Agência Atômica Internacional, enfim, isso é fundamental, essa agência. Sem essa agência, eu acho que nós estaríamos muito mais próximos de uma tragédia produzida pelo uso de armas nucleares do que estamos, né? Então, tem muito espaço com o qual o Brasil pode trabalhar e se articular no Sul, com os países vizinhos, para reconstruir a sua agenda multilateral, que vai incluir a sua presença no BRICS, não há nenhuma dúvida, né? Agora, aqui tem necessidade também de novas ideias, enfim, inovação diplomática, inclusão de atores que não estavam, atores societais, organizações não governamentais. É preciso também sair. O Itamaraty não dá conta dessa agenda, e não deve dar. O Itamaraty tem que ser um braço operativo, enfim, com, obviamente, memória diplomática, com profissionalismo, mas digamos, essa atuação do Brasil no século XXI, a partir de um terceiro governo Lula, em qualquer uma das frentes, ela tem que contar com uma base de apoio, de novas ideias e obviamente, novas ousadias, né? Onde, inclusive, eu acho que nós nos incluímos, né? Eu acho que o âmbito acadêmico tem um papel também a cumprir, a realizar. Ser audaz. A ousadia é muito importante. O governo Petro tem mostrado ousadia nas suas colocações internacionais, que eu acho que são um modelo, digamos, são pelo menos um exemplo, não sei se modelo, mas um exemplo interessante a ser observado e, digamos, e quem sabe criar pontes importantes também na área amazônica, na área do combate ao crime organizado. Tem saído muita coisa interessante lá da Colômbia. Eu acho que é importante a gente reconhecer e trabalhar juntos. Temos que trabalhar juntos, com muitos. Muito bom mesmo. Obrigada mais uma vez. Gostaria de contar aqui com novas vindas, agora que você está no Brasil de volta, né? Depois de tantos anos fora. Acho que a gente fica mais pertinho, então os eventos vão ser muito... A dinâmica e a interlocução vai ser muito mais estreita, né? Com certeza, aqui no IMCT, tá? Muito obrigada. Não, obrigada a vocês. Tchau, Neuza, obrigada. E eu agradeço também a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui no canal, como sempre, eu devo esse agradecimento, e espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Então, vocês já sabem, deixem um tinindo e continue com a gente. Até mais!